Você já percebeu que para um religioso tradicional a vida é como um tabuleiro de xadrez? Cada peça tem um papel fixo, uma função imutável, assim. Tipo, o peão é o peão, o rei é o rei, o bispo anda em diagonal. E não importa o que aconteça, essa regra não muda. E qual é o objetivo do jogo? Ganhar. Derrotar o inimigo. E esse inimigo para o religioso é o mal, né? Mas que mal? Qualquer coisa que fuja do esperado, que desafie as regras impostas pela visão de mundo dele, vira automaticamente uma ameaça, uma peça do adversário. O mal se torna aquilo que não é ele mesmo. É como se ele enxergasse tudo na vida como um eterno confronto entre luz e sombra, entre aquilo que ele considera santo e o que ele vê como profano. Para ele, o mundo é dividido entre aliados e inimigos, aqueles que jogam do lado de Deus e aqueles que estão na mão do diabo. Essa mentalidade é confortável, entende? Ela dá uma segurança tremenda, porque assim ele não precisa questionar a própria existência ou o sentido das coisas. Tudo já está ali, pré-definidinho. Ele sabe o que é certo e o que é errado. A vida se torna uma espécie de roteiro previsível, onde as respostas para tudo já estão prontas e onde a salvação depende apenas de seguir umas regrinhas corretamente. Na cabeça dele é tipo uma corrida de obstáculo. Passa por esse, pula por aquele, evita a tentação aqui, se redime acolá e pronto. Chega no céu, sai da Sansara, encontra Ruanda ou vai lá pro nosso lar. É linear, é objetivo e, mais importante, absoluto. Não deixa espaço para dúvida. Mas vamos um pouco além. Nas religiões tradicionais é mais fácil de ver isso porque elas são pautadas em dogmas rígidos, absolutos. Mas toda religião tem isso em comum. Tende a criar uma espécie de nós contra eles. É o que o sociólogo Phil Zuckerman aponta no livro A Sociedade Sem Deus, o que as nações menos religiosas podem nos dizer sobre o contentamento. O Zuckerman explora como a religiosidade acaba construindo muros invisíveis entre escolhidos e os perdidos, os fiéis e os hereges. A religião, nessa forma, é uma força que delimita fronteiras claras. Quem está dentro da tribo e quem está fora dela. E isso, historicamente, cria uma mentalidade de oposição, de disputa e, muitas vezes, de intolerância. Tipo quando um cristão diz que um umbandista cultua o demônio só porque as práticas são diferentes, sabe? Ou quando um umbandista chama um outro umbandista de marmoteiro, pelo mesmo motivo? Pois é. Quando você olha para a maioria das tradições religiosas, você percebe essa característica tribal bem forte. Cada religião estabelece seu conjunto de crenças e práticas como o caminho certo, ou pelo menos o melhor caminho. Se você pensa nas grandes religiões monoteístas, como o cristianismo ou o islamismo, a gente vai ver isso de forma mais explícita. A salvação está do lado de quem aceita determinada fé. Enquanto aqueles que estão fora do grupo, que não aceitam ou não praticam a fé da mesma maneira, estão perdidos ou em perigo. A fé passa a ser o que define o grupo. E qualquer questionamento, qualquer desvio dessa fé, vira uma ameaça à integridade da tribo. Mas nas religiões mais modernas, isso também acontece quando um amigo não segue a mesma, como eu posso dizer, tradição do amigo. Agora, para o mago, a história é outra. Para o mago, a vida não é esse tabuleiro de xadrez com peças fixas e regras absolutas. A vida é um jogo, sim, mas um jogo de cartas, onde cada rodada ele pode receber uma mão diferente, onde as possibilidades de jogadas são praticamente infinitas. Ele não está preso a um objetivo rígido, ele não está ali, ele está ali para experimentar, para aprender, para ver o que pode fazer com cada carta que a vida coloca na mão dele. Para ele, o bem e o mal são dois times opostos pelo controle do mundo, mas não tão rígidos assim. Eles são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda. Ele sabe que luz e sombra coexistem, que uma coisa só faz sentido porque a outra existe. E ao invés de escolher um lado e guerrear contra o outro, ele acaba abraçando essa dualidade como uma ferramenta para se entender e também para entender o mundo ao seu redor. O mago olha para a realidade e vê um quebra-cabeça infinito, um conjunto de camadas sobrepostas onde cada escolha que ele faz abre novas possibilidades, novas bifurcações. Ele entende que as coisas não são o que aparentam ser e que por trás de cada evento existe uma rede de forças e intenções que ele pode aprender a manipular se tiver coragem de mergulhar no desconhecido. Para ele, a moralidade rígida do isso é o certo e isso é errado não faz muito sentido. Ele sabe que cada situação precisa ser vista por seus próprios méritos, entendendo as consequências e os fluxos de energia envolvidos. E é aqui que entra uma grande diferença. Enquanto o religioso vê o mundo como um palco de batalha entre bem e mal, o mago vê o mundo como uma dança de ideias, de conceitos e de questões. Para o mago, cada momento
é uma oportunidade de transformar algo, de moldar a realidade de acordo com a intenção dele, de influenciar as marés sutis da existência. O que o mago enxerga são potenciais, são caminhos alternativos, pequenas brechas onde ele pode plantar uma intenção e ver como ela cresce, como ela vai reverberar no tecido do universo. Ele não se prende ao julgamento moral, porque ele entende que o julgamento é, no fundo, uma ferramenta para limitar a visão, para reduzir o mistério a um padrão fácil de entender. E presta atenção, eu disse fácil de entender, não certo ou real. O religioso está sempre buscando algo que ele chama às vezes de pureza, outras vezes de evolução, algumas vezes de tradição ou de iluminação, qualquer coisa assim. Ele quer ser puro, ele quer que sua alma esteja limpa, livre de qualquer influência que ele considere impura. E por isso, ele acaba vivendo numa constante vigilância, como se o mal pudesse se infiltrar a qualquer momento, como se fosse uma mancha que ele tem que evitar a todo custo. Esse medo de se corromper, de cair em tentação, acaba criando uma espécie de rigidez na visão dele. Ele se afasta das sombras, das zonas de ambiguidade, das perguntas sem respostas e se prende na superfície. De onde viemos? De Deus. Como o mundo funciona? Como Deus quer. Para ele, qualquer desvio é uma ameaça, porque ele acha que esse desvio pode manchar a sua santidade. E claro que aqui onde eu coloquei Deus, você pode substituir pela divindade ou entidade metafísica à sua escolha, né? Claro, tem situações menores, não é mesmo? Tipo, por que alguém falou algo da minha vida que ninguém sabe? Ah, espíritos. Por que o fogo sobe em espiral? Exu. O que é aquela manchinha no vídeo? Um demônio. Já o mago, para ele, pureza não é nada. Pureza é uma ilusão, é uma fantasia de quem não quer encarar que, no fundo, o mundo é ambíguo e misterioso, é cheio de camadas e tons de cinza. Ele sabe que precisa entrar nas sombras para entender a luz, que precisa tocar o caos para realmente compreender o que é a ordem. Para ele, pureza é a resistência ao que é verdadeiro. Ele sabe que a vida não é sobre escolher um lado e lutar contra o outro, mas sobre aprender a dançar com as forças que estão em constante movimento, sem se prender a um certo ou errado absoluto. Para o mago, o bem e o mal são só direções do vento. Eles vêm e vão, mudam conforme a situação, conforme a intenção, conforme a perspectiva. Ele entende que a própria moralidade é uma construção, algo que muda conforme cultura, época, contexto. Então, ao invés de tentar enquadrar tudo dentro de uma dualidade simples, ele prefere explorar. Ele olha para cada momento, para cada situação e pensa: o que eu posso fazer aqui? Como isso pode me transformar? Como eu posso aprender isso? Ele sabe que tudo é potencial, tudo é um caminho aberto, e a brincadeira é justamente essa, descobrir até onde ele pode ir. O Phil Zuckerman vai argumentar que sociedades menos religiosas, ou pelo menos menos apegadas a dogmas religiosos, tendem a ser mais contentes, mais abertas a diversidades, mais tolerantes. Ele sugere que quando as pessoas deixam de ver o mundo como uma luta entre o sagrado e o profano, elas ficam mais dispostas a aceitar as diferenças e a viver de forma mais harmônica com outros. E isso não significa que elas ficam sem valores ou sem ética. Muito pelo contrário. Elas passam a ter uma ética mais inclusiva, mais conectada com a realidade e menos com conceitos absolutos de certo e errado. E é aí que a gente chega ao ponto final. O religioso está sempre em busca de certeza, de segurança, de um caminho definido que ele não precisa questionar. O mago, ao contrário, vive no mistério. Ele aceita o caos como parte desse jogo. Para ele, a vida é um eterno campo de possibilidades, onde cada passo pode levar ele a um lugar completamente novo. A vida é uma aventura, não uma guerra. Ele não está tentando vencer o mal ou alcançar o bem. Ele está tentando se transformar e transformar o mundo ao seu redor, aproveitando cada instante, cada oportunidade, cada energia que cruza o caminho dele. Para o mago, todo mundo é um potencial amigo. Para um religioso, bom, os conflitos estão aí, em todos os lugares, para provar meu ponto. O fato é que o religioso quer respostas. E o mago quer perguntas melhores.